Fala, galerinha! Já sabe, né? Tá iniciando mais um Findcast, o seu podcast do fim de semana. Então, para você que quer colher um pouco aí de coisas boas, insights, energia boa, conteúdo de alta qualidade, você veio no lugar certo. Fica aí e assiste até o final. A gente tá no nosso Findcast. Vamos começar com todos os clichês que o senhor algoritmo manda a gente fazer aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o comentário para que esse senhor algoritmo nos ajude a entregar esse conteúdo para o maior número de pessoas e assim a gente consiga crescer ao canal para impactar o maior número de pessoas. E hoje eu tô com um cara que esse programa vai ser lançado numa sexta-feira. E resiste à sexta-feira do que ele mais sabe fazer, que é barulho, meu amigo, que é a sexta-feira do barulho. Eu tô com um cara que chegou aqui, que na verdade ele já estava aqui há muito tempo, ele não chegou, as pessoas acham que ele chegou aqui, mas ele só mostrou uma nova cara aqui fazendo um tremendo barulho. Eu tô aqui com o Neto da Boca Mafra, e principalmente o Neto da Boca Mafra Premium, que é o que eu acho que a galera mais fala hoje em dia dessa loja que chegou em Balneário Camboriú, arregaçando com todo mundo que cogitava carro, acho que tremeu na base quando entendeu o tamanho daquela loja, toda de vidro, só nave quente lá dentro. Eu lembro que quando eu entendi que aquilo lá ia ser uma loja de carro, eu passava quase que diariamente ali para tentar, tipo, caceta, que negócio gigante que tá vindo aqui, quem será que tá vindo aqui? E era seu Boca Mafra, é isso? É isso aí, Boca Mafra Premium. Realmente a gente chegou em Balneário Camboriú, né? Em um momento de muita incerteza, que foi exatamente no início da pandemia, em maio de 2020, com 2 meses, 1 mês e meio de pandemia. Aliás, hoje era véspera, né? Hoje é dia 16, dia 17 de março de 2020, foi quando o nosso governador foi o primeiro surpreendentemente, 5 da tarde, 17 horas, fechar tudo. Fechou o comércio, fechou tudo. E a nossa loja inauguraria no dia 18 de março. Então, faltava um dia para ela inaugurar, estava 100% pronta. E simplesmente virou uma incógnita, né? Quando a gente vai abrir e se a gente vai abrir e o que a gente vai vender, porque vai alguém comprar carro ainda de 500, de 700, de 1 milhão com uma pandemia, né? E aí a gente acabamos inaugurando 1 mês e quase 45 dias depois, dia 6 de maio, e de lá para cá o barulho só tem aumentado. Meu Deus, pensa no que você pode aproveitar desse podcast. Um cara com uma visão totalmente fora da caixa. Para você que está assistindo aí, entra aí no Boca Mafra Premium no Instagram, olha o tamanho da loja, olha a quantidade de carro hiper premium, eu brinco assim, que hoje premium é uma BMW, uma coisa hiper premium, super esportivo, com o volume de carro que tem lá dentro, olhando uma pandemia de cara, olho no olho. Porque era uma incerteza para tudo que é lado. Exatamente. Então, para entender um pouquinho da história da Boca Mafra Premium, assim, rapidamente, a loja começou a ser montada em agosto de 2019. E nem se imaginava que era uma pandemia. Sim. Eu sempre brinco que eu fiz direito, né, no início da minha carreira. Vamos explorar isso também. E lá no código tá lá, né? Pandemia. Pô, mas pra que isso aqui tá no código ainda? Que nem a gente viu várias coisas, né? É porque alguém já usou. E nossa geração, né? Não sei se teve o privilégio ou desprivilégio de acontecer uma pandemia e agora uma guerra até. Sim. Inclusive podendo ser uma terceira guerra, né? Então, tudo como novidade. Então, começamos a abrir a loja, queríamos inaugurar em dezembro, acabamos pegando um imóvel muito maior do que a gente imaginava. No início foi... Tá ficando pequeno, vamos contar para todo mundo. Aí marcamos a inauguração exatamente para março, dia 18 de março. E aí, por alguns detalhes, a gente foi atrasando ela e, por sorte, não tínhamos marcado. Meu pai estava hospitalizado uns 15 dias antes, então não tinha por que inaugurar uma loja com ele hospitalizado. Inclusive, estava na UTI na época. Aí a gente tirou ele rapidamente. E tinha a ver com Covid? Não tinha a ver com Covid. Ele estava com um problema pulmonar, um efizema pulmonar grave, né? Então ele estava na UTI e quando estava acabando o tratamento, os médicos disseram, Neto, tá vindo uma tal de pandemia, porque a gente estava assistindo de camarote ela, né? Sim.
Estava acontecendo primeiro na China. Tipo depois, a guerra, depois a gente foi sabia que estava rolando. Exatamente. Eu faço esse paradigma aí. Se cair uma bomba hoje, muda o nosso dia amanhã, né? Uma bomba maior. Resumindo aí rapidamente, então o meu pai, os médicos disseram, Neto, a gente tem que terminar a fase do antibiótico na casa de vocês, vamos montar toda a estrutura lá, porque vem uma pandemia e o hospital vai encher. E a gente ficou esperando encher até março desse ano que passou agora, né? 1 ano atrás. Então a gente fez toda a estrutura em casa, tratou ele em casa, passou, né? Se recuperou bem. E aí a gente ficou naquela. Aí veio o dia 17 de 2020, trancou, março. Aí esperamos um decreto, aí os decretos foram abrindo alguns ramos, o carro foi um dos primeiros a abrir, abriu já no início de abril. Esperamos mais um pouco para ver como o mercado ia se portar. E no dia 30 de abril, não ia ter comemoração de 1º de maio. Eu chamei meus colaboradores de Brusque e disse, quem quer ir no dia 1º de maio levar os carros para Balneário? Porque dia 6 de maio a gente vai abrir. E para minha surpresa, isso era final do dia, 26 colaboradores disseram, não, amanhã, 1º de maio, a gente vai arrumar os carros. A loja estava pronta. Então, 7 da manhã nos encontramos na loja e pegamos toda a nossa equipe, nosso time de filmagem, todo mundo em casa, né? Todo mundo no 1º de maio, feriado, sem fazer nada, e fizemos o primeiro barulho que Balneário Camboriú viu, que a gente vinha de 25 em 25 carros, fizemos 4 viagens no dia, e vimos filmando com drone, com tudo, e passamos pela orla toda, a Brava. E só os carros que todo mundo quer ter. E aquilo já se espalhou para o Brasil. Então a gente chegando no dia 1º e marcando a inauguração para o dia 6. Então a história da inauguração tem muito a ver com essa questão da pandemia, com uma incógnita, mas que causou já um impacto já no primeiro... na chegada já. Na chegada, exatamente. Que maluquice. Pensa que você não vai conseguir colher desse Findcast. Esse Findcast vai dar mais de um episódio. Já vamos avisar o Rogério Ceni que não vai ficar em um só, que vai ser pesado esse aqui. E me veio, enquanto você estava falando, um negócio muito engraçado. E bem provavelmente você teve uma inteligência emocional muito tranquila, porque a Boca Mafra, para muitos, vão parecer que a Boca Mafra Premium começou agora. Mas a Boca Mafra em si tem 35 anos. Então, a tua bagagem talvez te mostrasse como ter um pouco mais de tranquilidade. E te ajudou a colher, porque hoje a gente vive um cenário que o carro, cara, virou um negócio maluco. Tem Porsche que vale o dobro, o triplo. Exatamente. Nós temos um Porsche na loja, sendo vendido, é o único do Brasil à venda. O nosso é um GT3. Azul lindo. 3 anos e meio de fila, esse carro. Então nem aceita pedido. Tem vários requisitos para te comprar ele. Tu já tem que ter tido no mínimo um turbo ou um turbo S. E ele está sendo vendido quase 3 vezes o preço nominativo dele. E diz que tem... Eu estava lendo, esse carro é simbólico demais. Tem muita gente comentando desse carro no Brasil inteiro. E eu tava lendo lá nos comentários desse carro, porque daí tem o cara que fala, ai, mas esse carro tá muito caro, ai, o outro, daí, tipo umas discussões bobas. E eu fui ler, e aí um cara muito consciente do que falava, comentou lá, que mesmo que você consiga encarar essa fila de 3 anos, porque ele tava explicando o porquê do valor do carro, não do preço do carro. E o cara falou que mesmo que você queira, nunca mais você consegue a configuração desse carro, é verdade? Exatamente. O carro, a maioria dos Porsche são exclusivos. E esse mesmo, ele veio para o Brasil, ele não configurava esse carro para o Brasil como câmbio mecânico. Com essa falta de componentes, tinha 4 carros prontos destinados para o Brasil e não tinha o câmbio automático. Então colocaram no carro um câmbio mecânico, o que é ícone num carro de pista. Tu sentir, tu ter o carro mais na mão, sem tanta tecnologia eletrônica, que é o que te proporciona numa pista esse carro. Que quem quer. Então vieram 4 carros desse pro Brasil com câmbio mecânico. E aí, nessa cor azul tubarão, somente ele. Então, tem vários denominativos. Carro único mesmo. Carro em carbono, carro que ele não tem alguns vidros, é de policarbonato por causa de peso. E assim, mas, poxa, Neto, quanto um vidro lateral vai transformar? Cara, 1 quilo numa pista faz uma... Só quem anda, quem já andou e para quem ama realmente o carro. Para quem ama, para saber tudo que tem de característica, assim, nos mínimos detalhes. E fica aí o esclarecimento para vocês que querem ser hater, alguma coisa dessas mídias que hoje está super em alta, o esclarecimento do porquê que a gente tem a diferença
gigantesca e super esclarecida em diversas formas sobre valor e preço, né? As pessoas hoje perderam um pouco isso, né? Tem um exemplo que eu sempre dou. Eu acompanho um proprietário de revenda Porsche. Então, lá no início da pandemia, ele queria comprar um carro desse com mais de 20 anos de uso para a coleção dele, que ele não tinha ainda esse carro. Então, para te entender, esse carro nos Estados Unidos, quando começou a pandemia, ele queria pagar no carro $1 milhão. Ele disse para o importador, eu pago $1 milhão, hoje a gente está falando em 5 milhões de reais, mais ou menos, esse carro. Até $1 milhão eu pago. Aí, não, estava 1.200 e ele no $1 milhão, não comprou. Aí, ele disse, não, vou pagar 1.500 agora. O carro foi para $2 milhões. Agora eu pago 2. O carro está $2.500. Aí tu bota mais imposto, taxa, o carro vai chegar para o Brasil, é um 80 e alguma coisa de ano, ele vai chegar aqui por 25 milhões. Sim, o mesmo carro, 2022, que aqui é 4 e é caro, né? É caro, é caríssimo, com 22 anos de uso, $25 milhões. Então, assim, se o cara tivesse comprado lá... Ele é único, exclusivo e não vai ter outro igual. E daqui 20 anos ele vai valer uma Por isso fortuna, que agrega ainda mais valor, né? Exatamente. E agora, com essa questão de vir os motores híbridos, motores elétricos, ele vai ser um ícone ainda mais desejável, né? Mesmo que para uma pessoa que está nascendo hoje, vai dizer, pai, o que é um motor a combustão? Como é que eu posso andar num top? É aquele ali, ó. ali. Se você quiser pagar e tiver para pagar, vai ser isso que você vai usufruir. Se não, não, vive aí com o seu elétrico de motor de dentista e tá tudo certo. Netão, eu vou... Cara, esse começo já foi fantástico, já me arrancou um pouco das palavras aí, mas eu queria buscar um pouco o Neto, que talvez poucas pessoas conheçam, mas não o Neto hoje que está atrás, na frente de uma loja ou atrás de uma loja, porque é um cara que eu vejo que é bem exclusivo, é um cara que não gosta de ficar aparecendo muito ou ficar se mostrando muito, né, pela grandiosidade que é, mas aquele cara lá atrás que talvez estava começando, filho do seu Boca, estava começando lá a entender esse meio, esse cotidiano para chegar no Neto de hoje. Conta pra mim como é que foi. Fez formação em Direito? Começou já desde cedo com carro? Como é que foi isso daí? Eu comecei bem cedo com meu pai no armazém, que era antigo armazém, né, atacado, que já vem do meu avô. Então, eu sou a terceira geração tocando o negócio no mesmo local. Então, o nosso CNPJ, que era CGC, e não sei se tinha uma nomenclatura antes de CGC, tem 72 anos no mesmo local de comércio. De empório, né? Hoje hoje seria um atacadão. Vamos dizer assim, um atacarejo, atacadão. Vendia de tudo. Mas vendia de tudo que eu estou te falando em 70 anos atrás, não tinha geladeira. Então, o peixe que o meu avô vendia era peixe de salgado. A carne era carne de sol, né? E aí vendia galinha viva, manteiga em lata, tudo era em muita quantidade. Então, ele levava as coisas... Os produtos industriais que ele comprava, meu avô já era um desbravador, ele fazia muito negócio com Porto, então Porto de São Francisco, Porto de Paranaguá e o Porto de Imbituba. Então ele levava os mantimentos para o navio que eram produzidos aqui, tipo feijão, farinha, milho e as coisas para o navio, e pegava do navio que não era produzido aqui. Açúcar, sal, Caceta, e fazia a troca com mesmo. O interior, né? Então fazia... Antigamente, ou era caderneta, que era o fiado de safra, ou escambo, que era o câmbio, a troca. Então, eu nasci dentro do comércio. Em Blumenau? Em Brusque. Brusque. Eu nasci onde eu fui criado, hoje é a loja, eu fui criado onde é a loja, a minha casa. Meu pai foi agregando os imóveis lá, terreno, e o armazém era do lado. Então, eu nasci ali, minha brincadeira de criança, de infância era ali, e com 10, 12 anos comecei a andar com meu pai, fazendo negócios, acompanhando ele, comprando e vendendo coisas no interior, né? Atendimento. Então, sempre tive atendimento em público nisso daí. Em 86, 2 pessoas que vendiam carro, e era muito comum antigamente, as esquinas ser lojas de carro. Mas não loja geralmente de um dono, de várias pessoas que vendiam carro numa esquina. Por quê? Pouco capital, início, negócio primário, né? Tinham as lojas um pouco maiores, mas o meu pai tinha 2 amigos dele que vendiam um carro em 6, 7, 8 pessoas numa loja. E convidaram, Boca, a gente queria abrir uma loja de carro, mas a gente só tem 3 carros, nós 2 juntos, né? E a gente precisava um lugar, em primeiro lugar, um local,
e a gente precisava de capital. Então, meu pai, eles tinham 3 carros, meu pai entrou com mais 3 carros. E ficaram sócio do negócio. Porque o seu pai já tinha uma condição de vida diferenciada, por ser empreendedor. Era do comércio, uma família tradicional, 70 e poucos anos, né? Então, assim, experiência de negócio e tinha, obviamente, um capital. Então, meu pai entrou com eles como sócio e meu pai tocava a parte financeira do negócio. E eles compravam e vendiam. Caraca, então teu pai já tinha uma noção de gestão e empreendedorismo milenar. Mas assim, muito, te diria assim... Rupestre, mas mesmo assim... Exatamente. Não, ele também nasceu no negócio, né? Que como meu pai hoje teria 72 anos e a empresa do meu avô tem 72, então meu pai é o 4º filho da família. Ele nasceu literalmente dentro do negócio. No negócio. Meu pai foi o último filho a nascer de parteira, então nasceu realmente dentro do comércio, que a casa do meu avô que top! Era anexo, né? Então a gente somos uma geração realmente de negócio. Então, me alongando um pouco, a primeira loja, em 86, quando meu pai abriu, o nome não era Boca Mafra, o nome era Miami Automóveis. E esse nome foi copiado da maior loja de seminovos que tinha em São Paulo, lá na Campos Elíseos, onde o pessoal chamava de Boca do Automóvel. Mas o Boca do meu pai, o Boca, não tem nada a ver com esse daí. Ele já tinha um apelido de Boca, depois eu conto da onde que veio o apelido dele. Então abriram essa loja durou com essa sociedade, com esses dois, 1 ano e meio, os dois brigaram. Então um ficou tocando a loja Boca Mafra, ou ficou tocando a loja Miami, outro foi tocar a carreira solo. Meu pai ficou sócio de um e botou mais uma grana no outro, mas negócio distinto. Caraca, mas mesmo assim ele foi também visionário em ficar com os dois. Ficar com os dois, exatamente. E aí ele deu um prazo para essa pessoa sair do imóvel que era nosso, que era alocado nosso, e pegou um outro sócio e tocou a loja. Isso aqui foi tocar um negócio dele, aquele um negócio dele. Aí ele não tinha mais ponta lá, ele ficou com a Miami. E aí essa pessoa ficou também com ele uns 2 anos, não deu mais certo, e aí ele fundou a Boca Mafra. Aí eu entro na história com 17 anos, eu fiquei com até 16 anos e meio, 17 anos, fiquei acompanhando ele mais no armazém. Ele continuava com o armazém dele, mas da época do meu avô pro dele veio diminuindo, né? Veio diminuindo produtos, veio surgindo os mercados, né? Os grandes atacados, e ele não partiu pro ramo, aí ficou no ramo de carro. Aí fundou a loja Boca Mafra. Eu com 17 anos, ele pegou no mesmo modelo, pegou um sócio que estava, uma pessoa que estava em outra loja, onde vários vendiam, trouxe e me deu o mesmo valor que a pessoa tinha de capital. Ele depositou em mim e disse: agora tu vai ser sócio do Marcos e vai tocar esse negócio aqui com o nome Miami Automóvel. E ele tinha a Boca, uma distância aí de 50 metros. Mesmo terreno separado por duas, competidor do duas pai. casas, né? Conta pra mim, o que tinha de carro nessa época aí? Cadete, Monza, não? Eu já isso daí era o Super Prêmio na época. É? Tu tá falando do Super Prêmio. A gente vendia... em 94, vamos dizer, foi, para ter uma ideia, foi o carro top vendido no Brasil era o Gol quadrado. O Gol lançou 91, aquela frentezinha abaixo. Aí ele veio até 95. 95 lançou o Bolinha. Isso era o que comparado com hoje? Um Golf? Ah, não. Um Gol era um Gol hoje. Um carro de 70 mil reais, zero. Mas a gente não tinha zero. Miami mesmo, era Variante, Passat, Brasília, Fiat 147. Aí quando tu comprava um Chevette, uma Pampa, aí começou 95 a Courier, Corsa, quando lançou os 1.0, Corsa, 93, 94. Era uma época que nem agora. Eu peguei uma época de transição, então assim... Todo esse meu... Eu tô hoje vou fazer 28 anos de carro. A Boca 36 e eu 28. Quando eu iniciei, foi justamente na troca do dinheiro. Era Cruzeiro. Em 94 foi o plano. Né? Mudou para URV. Então, os carros eram dolarizados. Era tudo muito em cima do dólar. E o dólar era 1 para 1. Porque até 93 era 0,86, 1 para 1 na época. Até 93, que era um ano antes, era uma inflação de 300% ao ano. Sim. Então, tu vendia um carro, tinha que ligar para a casa de câmbio, reservar o dólar e ir lá trocar o teu real por dólar, porque amanhã tu não comprava o mesmo carro que tu vendeu hoje. Então, eu peguei toda essa transição de ORV para real, né? E passei aí por vários
Tu falou antes da experiência, todos os últimos planos econômicos, presidente, ministro da economia, então dá uma bagagem uma bagagem feroz, porque você pegou todas as maiores provações que a gente teve dessa mudança. Então, aí eu pego também a mudança tecnológica, né? Aí com 17 anos eu passei vestibular, com 22 anos estava formado em Direito. Então eu vendia carro de dia, de noite fazia faculdade. Então eu emendei, né? Terminei o terceirão e já fui para a Faculdade de Direito, que também me deu muita bagagem, nunca exerci, mas obviamente fazer uma faculdade que ela te abre um campo, um leque tremendo. E ajudou, né, em trazer toda a parte burocrática para a loja, burocrática no sentido de organização. Primeiro computador, eu que comprei para a minha loja, para a loja do meu pai. Eu sou do tempo que eu fiz curso de datilografia. Não tinha computador, então eu fiz curso de datilografia. Tu ia lá, as letrinhas lá. A gente fala hoje, as pessoas nem sabem como é, né? Batia um dedo, batia dois, batia três, depois aprendia... Para ir aprendendo mesmo a digitar de forma rápida. A criança hoje com 6 anos está digitando, voando, né? O que eu peguei aqui rapidinho dessa sua passagem, eu queria que você já é pai também, né? Sou pai. Eu queria que você desse uma mensagem, porque talvez quem nos assista seja mais um público mais jovem, e eu quero isso, que esse conteúdo fique para pessoas jovens realmente também. Mas pegar pessoas aqui do seu limiar de idade traz muito mais experiência para nós. Eu também aprendo muito com vocês aqui. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essa geração que está entrando, que está vindo muito rotulada com isso, de não precisa fazer faculdade, tem um monte de gente que se dá bem sem fazer faculdade, olha o youtuber, olha o influencer, olha o não sei quem, porque daí eles se galgam em pessoas realmente de sucesso, tipo, o Steve Jobs também não teve, eu não sei quem também não teve, mas o quão importante o Neto vê de ter uma formação, porque o Neto nem exerceu o direito e foi super bem sucedido para uma área que ele não precisou de uma faculdade, mas qual é a visão da importância da faculdade para a formação do Neto? Bom, eu sou um defensor, né? Defensor nato, não só da faculdade, aqui eu emendo em estudar. Estudar é algo que é um jargão mais normal do mundo isso, mas eu sempre repito semanalmente para os meus colaboradores. Se tem alguma coisa que ninguém vai tirar nosso, é o estudo e a tua experiência, né? Então, ainda bem que antigamente o vestibular era um pouco bem mais concorrido do que é hoje, né? Hoje, até pelo número de faculdades aí que tem. Mas estudar é assim, algo totalmente imprescindível, né? Eu sempre brinco, e inclusive com a tua profissão, com a medicina, né? Eu vejo vários médicos de 50, 60, 70 vão congresso. Então isso aí tem que ter um significado que tem que acompanhar essa mudança. Não pode parar nunca, né? Então é algo assim que essa geração nova que vem, não quer trabalhar sábado, não quer trabalhar domingo. Eu também brinco com a tua profissão. Digo, eu tenho amigos meus médicos, né, que o cara ganha 200, 300 mil reais por mês e sábado ele dá plantão a cada uma vez por mês. Ele fica lá 24 horas e se ele não estiver lá, quando alguém chegar lá e precisar, ele vai. Quem vai? E assim, para isso ele tem que ter equilíbrio. Para ter equilíbrio ele tem que estudar, ele tem que estar atualizado. Então assim, tu imagina um médico que era antigamente o receituário e hoje é tudo no programa. Né? Ele tem que ter essa atualização. Evoluir junto, tem né? que evoluir junto. E assim, quando a gente diz assim, um youtuber, uma pessoa de sucesso, é uma em 1 milhão ou milhões. Então, a grande massa tem que ter um preparo para conseguir chegar lá, porque tu não vai ter a sorte, o privilégio, o seu escolhido ou acertar na veia um negócio que tu vai fazer e vai dar certo. Quanta gente quer ser youtuber e não consegue. Aí se não tiver o estudo, como que tu vai ter uma qualificação? Né? Hoje, para a gente contratar lá na Boca Mafra, uma das qualificações, a gente olha o currículo, o que a pessoa tem de bagagem realmente, de estudo. Que o jargão novamente, né? Eu gosto muito dessa palavra, dizer assim, os rótulos, né? Jargão eu chamo aqui de rótulo. Aquele vendedor que vem assim, eu tenho a escola da vida, eu sou vendedor da vida. Isso já era. Já passou, isso era no tempo do meu pai, que não tinha forma de se atualizar. Meu pai tinha um primário, né? Mas antigamente teu primário era o normal. Sim. A exceção era tu morar primeiro de tudo, numa região que tinha o colégio, que tinha o 3º grau. Pega da idade do meu pai, até eu conversei com um médico amigo meu,
Faz uns 15 dias atrás, a gente se encontrou num evento. Eu disse, doutor, o senhor fez faculdade onde? São Paulo, Rio de Janeiro ou Porto Alegre? Pega médico de 60 anos para cima, as faculdades deles eram todas fora. Né? Todas fora. Então, vejo como era difícil. Hoje está tudo na palma da mão para a gente estudar, para aprender. Sim. Então, é algo assim eterno. Né? Eu tenho a graça, porque assim, de ter passado no vestibular logo na minha primeira tentativa. Porque tu imagina, eu com 17 anos, né? Começo a trabalhar com carro. Vou vivenciar aquele mundo. Não passei, parei 6 meses. Pô, para mim voltar. E aquilo ali, né, me ajudou a fazer o quê? A ter um estudo contínuo. Né? Então, eu sou um estudioso de mercado, eu estudo pessoas, eu estudo máquina. Então, não parar, comportamento. Né? Então, aquilo me fez realmente estudar. É preciso, é necessário e cada vez mais, né? Porque se a pessoa só assistir esses 10 minutos, para mim, tá muito válido, porque eu tento passar essa mensagem para o maior número de pessoas que cruzam ao meu dia a dia, mas às vezes a gente não tem tanta força assim. E uma fala de uma pessoa tão expressiva quanto você vale muito a pena, porque realmente você podia falar, meu amigo, eu tenho tudo já, meu pai é sócio disso, é sócio daquilo, eu tenho uma qualidade de vida, eu vou entrar nessa loja, eu vou fazer que ela seja boa. Já estaria bom, você já ia ter vivido bem, ia ter uma vida, mas você se manteve estudando, né? Eu quero complementar aqui algo assim que eu sempre falo e tento trazer, que eu acho que eu tenho o privilégio dessa experiência, da convivência, da forma como a gente lida com os nossos negócios, porque eu sempre valorizo muito a questão do professor. E quando eu digo professor, não foi meu professor só de colégio, professor de faculdade, não. Eu tive grandes professores na minha escola, começando pelo meu pai, obviamente a minha mãe, né? Todos os professores lá de colégio, faculdade, mas assim, professores do negócio. Esse meu primeiro sócio foi um professor. Eu aprendi várias coisas que meu pai não tinha me ensinado. Então eu peguei o bom do meu pai e mais o bom dele. Depois eu tive grandes pessoas que eu peguei de outras lojas. Quando a gente foi crescendo, eu fui trazendo profissionais que foram professores. E eu com 17, então todo mundo que vinha trabalhar comigo era mais velho que eu. Sim. E hoje eu olho o meu time, hoje só na loja de carro a gente tem 120 colaboradores. A Boca Mafra tem nosso grupo tem 17 CNPJ, então ramos diferentes. Diretamente a gente tem uns 300 colaboradores, né? Com os outros negócios. Então eu olho lá, hoje tem 4, 5, 10 pessoas desse aí que tem mais idade do que eu. O restante é tudo novo. Né? Então é ao contrário. Hoje você é a escola a hoje. gente pode proporcionar isso. E eu vi algo muito interessante numa reunião que eu participei há uns dias atrás com o pessoal de diretoria de banco, São Paulo. Os caras que estão lá na topo da pirâmide, Neto. Essas pessoas que estão com vocês no grupo Boca Mafra, não é só a questão do ganho monetário que eles têm. Eles têm um ganho de experiência de trabalhar com um grupo que está há 3 gerações fazendo negócio. Então, construindo uma história. Estudar não é só tu pegar um livro, estudar. Não, é tu ter dedicação e tu escutar. Né? Escutar, querer aprender, aí tu escuta o que é bom, tu vai atrás daquilo para performar naquilo na história. Então, assim, a experiência que eu tive com os professores, então assim, é uma classe que eu valorizo muito, assim. E a minha competitividade, a minha garra veio de outros grandes professores que eu sou um apaixonado por esporte. Então eu fiz judô, que te dá muita disciplina, e fiz 2 esportes coletivos, que era vôlei e futebol, onde eu tive grandes técnicos, cara que cobrava muito e dizia, tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. Cara, e treinar é estudar, né? Para qualquer ramo. Então, essa parte que tu tocou, assim, eu tenho orgulho mesmo de falar que o Neto Mafra é quem é, a Boca Mafra é quem é, porque quem está na Boca Mafra tem que estudar. Vestir né? a camisa do estudo, né? Da evolução. A gente valoriza muito a evolução. Mutação, né? Eu gosto da mutação. É evolução com mutação. A nossa empresa é um organismo vivo. Quem não faz nada pensa que vai ficar igual. Já ficou para trás. Porque o mundo por si só está se evolui por si só. Né? Então, a questão do organismo vivo, eu gosto muito. E para só te manter, tu já tem que estudar muito.
Eu adoro os podcasts que eu fico calado, que é, tipo, é sinal que o outro lado tem uma inteligência muito significativa para o que a gente quer mandar, né? Eu peguei alguns insights aqui, espero que você tenha pego alguns aí. Pega o papel que eu vou tentar passar um pouco. Ter um mentor, para mim, eu falo para todo mundo também, ter um mentor é um diferencial na vida de qualquer pessoa. Você conhece o meu mentor, né? O Dr. Romão. Dr. Romão. É um cara que eu grudei logo que eu saí da faculdade, e eu saí da faculdade com essa percepção que eu precisava achar um mentor, e esse mentor me daria inúmeras diretrizes, e foi exatamente o que aconteceu. Então, muitos médicos, amigos meus, como é que você tem sucesso tão cedo? Como é que você conseguiu conquistar isso e aquilo, tal? Mentor. Eu saí da faculdade focado em ter mentor, porque eu sempre me vi como uma esponja. E eu brinco assim, se você pegar uma esponja, colocar ela num aquáriozinho azul, apertar ela, deixar ela bem azul, encharcada de azul, e jogar ela dentro de um aquário rosa, ela não vai ficar rosa automaticamente, porque ela caiu naquele aquário rosa. Ela vai tingir aquele aquário rosa de um pouquinho de azul, só como o rosa é bem mais dominante ali, ela vai começar a se encharcar daquela mescla mais arrosada, e ela vai ficar encharcada de rosa. Então, nós somos assim. Só que se você for pingar no maior número de aquários que você conseguir, você vai conseguir absorver o maior número de cores possíveis, o maior número de conhecimentos possíveis. Por isso é muito importante você ter contato com muitos mentores, muitos professores, como que você falou. E eu acho que essa é a mensagem que mais tem que ficar aqui. Por que eu tento trazer ao máximo pessoas de nichos diferentes, pessoas de idades diferentes, pessoas de intelecto diferentes, de vivências diferentes? Porque é isso que a gente vai conseguir transmitir. Qual que é a graça de eu fazer esse programa? É ter pessoas genuínas do outro lado que vão passar um conteúdo fantástico que vai ajudar a vida de 1, 2, 100 mil, 10 mil, 1 milhão de pessoas. E isso que todo esse ensinamento que você nos trouxe nesse minúsculo intervalo de tempo me deixa muito lisonjeado de saber que eu não estou conversando com um dono de loja de carro. Isso aí pode ter um monte, né? Sim. Mas eu estou conversando com um cara que traz uma bagagem e um autoconhecimento para as pessoas enorme. Eu vim do esporte também e muito do que você falou aí eu fui vendo e falo, estou indo no caminho certo. Estou ouvindo da voz da experiência coisas que eu também faço. Eu sempre joguei basquete minha vida inteira. Basquete de futebol você acaba jogando, porque você está no país do futebol. E eu sempre busquei mentores e absorver as coisas. Eu sempre convivi com pessoas mais velhas. E eu era aquele cara que ficava sentado na mesa quietinho, só deixando os mais velhos falar e pensando, esse cara tem tal coisa, esse cara tem tal coisa, esse cara, eu tô ouvindo, ele, tem esse conhecimento. E você vai absorvendo automaticamente, se você chegar na frente, diferente da grande maioria. Né? É assertivo e erro, né? Sim, sem dúvida. E aí você entrou na loja de carro, ramo de carro, aí continuou, daí você migrou, a Miami acabou e começou o Boca? Daí o Boca, obviamente, foi muito mais forte, né? Porque meu pai abriu uma loja com o nome dele, uma pessoa conhecida, uma família conhecida, sobrenome com muita segurança em Brusque, né? De anos de mercado. Você estava na mesma linha ali, o seu pai, no ramo dele, e o Hang? Não, nada a ver, nem se conheciam? O Luciano, a loja, a Van, esse ano faz 35 anos. Então foi por isso que eu conectei. Justamente quando meu pai abriu a loja de carro, ele abriu a Van, na mesma... E é Brusque também. É Brusque também, dá uns 2 quilômetros da onde é a nossa loja de carro. Uma loja muito parecida com o padrão do que era a nossa lá. A dele é uma sala, sei lá, umas 5 vezes o tamanho dessa aqui, a sala dele. O nosso era aqueles pau de eucalipto, Eternite. E um quadradinho disso aqui era o escritório com 4 pessoas dentro. Vou abrir uma clínica em Brusque, porque o solo lá é dos bons, viu? Porra! E é justamente isso. Ele também foi com sócio, né? Ele também é sócio, a história dele. Hang a Van é de Hang e Van é de Vanderlei, que era o sócio dele. Né? Então foi a junção dos nomes. Você que é de Brusque, convida ele para vir aí com a gente. Eu sei que você é amigo dele, não vem, não?
Não, vamos trazer ele aqui. Eu tenho certeza que agora ele vai passar por um período. Sexta-feira ele anuncia a candidatura dele. Então acho que é um período aí que vai ser difícil, mas depois... Vai precisar, mas dá para arrumar a agenda lá. Ó, Deus ouça que ele venha para cá. Quero ele aqui vamos também. Trazer ele para cá, sim. E aí, quando você se viu com o seu pai, agora eu quero ter uma visão ao contrário. Você com a Miami, teu pai crescendo, você pensou, vou largar os bets mesmo, não vou conseguir? Ou você ainda tentou dar aquela, tipo, não, tenho que provar para ele que eu consigo? Não, ou foi muito nítido? Foi assim, foi nítido porque o negócio começou a crescer muito e teve muita demanda, né, do negócio dele. Aí... Não é nem que o seu miou, então, é mais que ele precisava de você no... Por exemplo, assim, meu pai era do tempo que tudo era anotado no caderno, na folha, então, assim, vem essa modernidade. E aí que eu comento contigo o seguinte, ninguém que era da época do ramo do meu pai se manteve no negócio de carro, do seminovo. Tu pode pegar, não tem nenhuma loja que tu vai de seminovo que o dono tem 60, 70 anos. E há muito tempo isso. Quem ficou naquele modelo antigo foi... O mercado comeu. Por que será? Porque quem não foi para a modernidade, para aquela loja que não se especializou com todas essas mudanças, com todas essas transformações, não fica. Mas de site, não do operacional, não da tecnologia no operacional, sim no venda mesmo. Não, eu acho que mais no operacional. No operacional. Porque eu entrei no negócio do meu pai, aí veio uma irmã minha que fazia comércio exterior, a gente trouxe ela para o administrativo, e eu com faculdade, ela com faculdade, a gente começou a se familiarizar com tudo isso e começamos a fazer o negócio. Mais importante o ensino novamente. Né? E eu vejo assim que é mais do que venda, porque venda, tipo assim, meu pai era do vendedor antigo que era muito bom de venda, carismático e tal, figura popular, né? Então venda não era o problema realmente era a documentação. Né? Documentação, interno, banco, balanço. Alinhar o bastidor. Alinhar o bastidor. Então eu entrei e eu acho que eu sou... Tu falou assim, Neto, tu não é muito de aparecer. Eu acho que sou muito mais administrativo do que comercial. Eu não sou um puta vendedor. Né? Eu tive assim... Não tive o privilégio de aprender tanto com meu pai a questão de venda. Porque meu pai, assim, se tu fosse para comprar um carro e não estava dando certo, ele chegava do teu lado, o negócio ia dava certo. Ele chegava lá, qual é a diferença? É R$1.000. Pega aqui de R$100. Ele dava o dinheiro do bolso e apertava na tua mão. E aquele negócio do aperto de mão era o que faltava para fechar Sim. muitas vezes. Né? Então, assim, ele era um vendedor melhor que eu já conheci. Né? Eu tenho um orgulho muito grande de falar do negócio, da minha família e principalmente do meu pai. Então, para te entender, eu comecei em 94, a gente falou rapidamente, começa a modernizar, toquei a loja com esse sócio durante 3 anos e meio, depois ele saiu, eu toquei mais uns 6 meses em Miami e fundei e fui para a Boca. Só que quando eu fui para a Boca, a gente abriu uma filial em São João Batista, né, no ano 2000, tem 22 anos já a loja. E é grande de lá. Ano, é grande, na época, para a cidade, assim, era um avanço. Sim. Né? Então, tocamos lá, daí abri mais uma loja onde é a atual Havan, hoje do lado, onde é que tem uma concessionária da Ford. Eu abri também uma loja ali só de caminhonete. Então, a gente se especializou na época de caminhonete. Então, tinha a Boca, onde é que é a matriz, São João Batista e a Boca Caminhonete. Então, o negócio, né, foi tornando dimensão. E aí, lá pelo ano de 2005, 2006, o meu pai foi saindo da operação física em si, da lida, ficando mais por trás e fazendo o que ele gostava, o que ele fez até dia de morrer, que era jogar baralho. Ele rodou o mundo todo jogando baralho, assim... Agregando pessoas mesmo. Ele era um agregador. Agregador, mas assim, ele era apaixonado, era viciado, na verdade, em baralho. Então, daí, né, ele foi passando o bastão, foi vendo como é que estava para soltar. A gente teve várias fases de crescimento, e acabou fechando Miami, só que aí tem uma história engraçada, legal da Miami, que é o seguinte, lá em 94, quando eu abri a Miami, 98 mais ou menos eu fechei ela, só que eu mantive a marca, Miami Automóveis, né? E agora, há 3 anos atrás, está fazendo aniversário esse mês de março, de 4 anos, eu abri novamente em Brusque uma loja chamada Miami Automóveis, onde eu tenho um sócio, que foi meu vendedor, há 12 anos atrás, ele saiu do ramo, foi para outro ramo, resolveu voltar para o ramo, e aí eu convidei ele, vamos abrir uma loja, Miami Automóvel, se a pessoa não compra na Boca, vai comprar na Miami. Na Miami, tá tudo então nós temos essa loja em Brusque hoje, que está completando 4 anos, e aí num modelo diferente. O que eu fiz, que eu chamo de Miami? Eu fiz um laboratório.
como que eu vou ter uma empresa que eu não comando? Né? Comando só a parte financeira. Então, eu fiz algo chamado... Eu tenho que ter alguém lá com dor de dono. Dor de dono, ele tem que ter Skin the game, né? Participação no negócio, né? Que é um caso que acontece... Né? Eu vi lá o carinho que tu e o teu mentor, ou teu professor, né? Tu mais jovem... com a palavra mentor, que é muito presente, e eu com a minha época lá de professor, né? Sim. E aí tu começa a dar participação. Eu ganho, tu ganha. Eu ganho, tu ganha. Eu ganho, tu ganha. E quando o negócio combina, eu ganho, tu ganha, todo mundo ganha junto. Sim. E isso aí se torna ilimitado, porque tu consegue... Hoje, né? Como eu venho de uma empresa familiar, eu tive muita dificuldade de gestão, né? No sentido de quando fosse crescer, de centralização. Né? E isso me deu uma visão que é possível. Poxa, como essas franquias aí, eu fico maravilhado. O Luciano da Van, tem coisas que a gente gosta, porque é lá do bairro, né? Tem coisas que a gente não gosta, porque ele se meteu em muita coisa que é um formigueiro. Né? Que é um formigueiro, às vezes fala algumas coisas que a gente não gosta, bate muito quando não precisa, mas enfim, característica dele, ele escolheu isso. Mas como consegue ter 120, ter 22 mil funcionários? Eu fico maravilhado, assim. Sim. E manter a qualidade, manter que todas são iguais, né? Tu vai... Aquela questão que a gente chama do McDonald's, né? Tu vai de Hong Kong a Nova York, ao Brasil, passando por todos os continentes, o sabor é o mesmo. A padronização Eu acho isso, assim, incrível. Quem consegue ter isso. Eu consegui aumentar, consegui ampliar, mas, assim... me cobro todo dia que como eu faço para entregar o mesmo resultado, que eu fico nessa questão da centralização, quando eu não tô, parece que não é igual. Porque o teu fator humano da ponta final depende muito do operador, é operador dependente. A gente está tentando fazer, Dr. Romão, e vou dar um spoiler aqui, a gente está tentando fazer com que o ramo da cirurgia plástica seja mais segregado e a gente tenha um grupo, o grupo RY, que transborde para diversos outros profissionais, entregando um resultado cirúrgico semelhante entre eles. Mas ele não vai conseguir ser igual, porque o operador dependente lá da ponta vai ser diferente, porque ele é humanizado. E o teu também, porque mesmo que a loja tenha o mesmo padrão, os carros sejam do mesmo padrão, o conceito do carro, do produto, tenha o mesmo padrão, a peça final, que é o vendedor, um vai ter mais malemolência, um vai ter menos, um vai ter mais gingado, o outro vai ter menos, e aí ele não vai conseguir equalizar 100% a conta. Ele vai ficar semelhante, mas ele não vai ficar 100%. O McDonald's ou a Havan, ela vai ser mais próxima, porque o tapete vai ser o mesmo aqui em Hong Kong e o hambúrguer vai ser o mesmo aqui em Hong Kong. O carro vai ser o mesmo. A Amarok 2014, aqui vai ser a mesma Amarok. Mas o cara que te apresenta a Amarok vai ser diferente. Daí, o cara que opera a cirurgia vai ser um pouco diferente, por mais que as técnicas também sejam muito similares ali. E você me traz uma sacola de conhecimento esse homem aqui. O que eu queria saber de você, e eu vou explorar mesmo, porque tomara que ajude vocês aí também. Como foi, no seu olhar hoje de um mega empresário, a transação, porque isso quebra muitas empresas, e eu quero saber o teu olhar, a transação de mão do seu pai, do seu Boca, para o neto. Você acha que você realmente estava preparado? Você esperou muito para você passar, ou seu pai entregou ali numa hora boa? Não, hoje, a gente olhar o passado é muito fácil, né? Olhar o passado é muito fácil, muitas vezes. O passado foi difícil, mas olhar é muito fácil, porque a gente pode dizer, dá para melhorar, né? Poderia ter sido muito melhor, a gente poderia ter feito muito mais coisas juntos, né? Mas te digo assim, que foi uma questão... como eu comecei a andar com meu pai no comércio lá com 12 anos praticamente, né? Até os 17, quando ele disse, filho, voa sozinho, só que não voo solo, tem alguém aqui do teu lado. Te amparando. Me colocou, não só ele, né? Não só ele estava do meu lado, quanto uma pessoa que já tinha experiência. Né? Então, essa pessoa tem experiência de venda. E eu também fui na parte mais administrativa do E ele negócio. sabia que você estava sempre disposto a estudar também, né? A evoluir. Exatamente. Então, depois,
juntamos lá, né? Ficou um negócio só a Boca, a gente defendendo o nome dele, o nome da família. Não foi uma coisa de uma hora para outra, né? Não foi trágico. Não foi trágico. Tipo assim, deu um problema no meu pai e tu tem que assumir. Né? Ela foi gradativo. Então, e gradativo onde quando o bastão passou, eu já tinha passado por todas as fases da loja. Eu já estava no administrativo, estava na venda, estava contratando, estava descontratando. E você veio da base até lá em cima. Da base para lá em cima. Então, sempre com a ideia de trabalhar, de estar presente na loja, né? Tanto meu pai quanto eu, a gente sempre foi muito presencial na loja. Então, foi uma coisa assim bem natural. Foi, né? Paulatina e natural porque você está inserido no processo da base até o final e por um longo espaço de tempo. Exato, né? Eu vejo que, realmente, se você olhar experiências de empresas familiares, as que têm boas transações de bastão são exatamente empresas que você vem com quem vai receber o bastão muito tempo e começando da base. Se esse cara começa focado em um lugar, essa transação ela é meio dolorosa, não que talvez por um todo, mas em algumas partes ela sofre. Ela pode sofrer naquela que tu tem mais deficiência. Então, ali eu acho que quando ocorreu realmente a passagem do bastão, e digo assim, correu a passagem do bastão em termos, porque o meu pai até há um ano atrás, quando ele estava presente, né, todos os dias, ele não vinha na loja, praticamente os 2 anos de pandemia ele não vinha na loja, mas todos os dias ele sabia a hora que eu estava saindo da loja, e era daqui para Brusque, era 40 minutos no telefone. E aí, como é que foi o teu dia, o que vendeu, o que comprou? E quando ele dizia, pai, vendeu tal coisa, aí ele soltava a gargalhada. Acompanhando vendedor mesmo. Nato, então ele acompanhou sempre, entendeu? Um paizão então, também. Passou bastão, mas ficou sempre do lado, sempre com... Uma figura presente. Com a figura presente, daquela que te dá segurança. Entendeu? Pai, poxa, eu estou em dúvida em tal negócio. Quando, por diversas vezes, né, tu estás com quantos anos? Pai, estou com 35. Então faz. Porque eu não tenho tempo para errar, ele falava. Mas se tu errar, tu tem tempo para te consertar. Entendeu? Estás em dúvida por quê? Porque está assim, assado. Ele disse, olha, o pai não pode mais errar, nem a mãe. Mas tu, as tuas irmãs, vocês ainda têm tempo para errar. Então faz. Agora, faz dentro da segurança, dentro do limite, dentro dos princípios. Não faça uma loucura, mas... sempre foi muito tranquilo, assim, as conversas, entendeu? Era pai, era amigo e, mais do que tudo, conselheiro e professor, né? Ou mentor, como a gente chama hoje. Fantástico. Quero te falar só do nome dele aqui. Eu quero guardar isso para o próximo episódio, então porque a gente vai gravar 2. Eu avisei antes, eu tinha absoluta certeza que isso ia acontecer. Eu tô extasiado aqui, para mim é absolutamente certo que tem que ter 2 episódios. Eu quero guardar isso para o segundo episódio. Então, galera, fiquem aqui com a maior certeza do planeta que vai ter o segundo episódio. A gente vai ficando por aqui com essa mensagem fantástica do final. Eu acho que veio a calhar, que é... Olha para você e mentaliza se você realmente tem tempo de errar. Se você tiver tempo de corrigir, meu amigo, pau na crise e acelera. Vamos atacar, que nem dizia meu pai, né? Olha lá, vamos atacar. E vamos atacar para o próximo episódio. Esse vai ficando por aqui. Um abraço, um beijo no coração e valeu!